Olá pessoal, bom dia Montreal, bom dia Brasil. Na verdade, boa tarde Brasil já, né? Que é bom dia Montreal, boa tarde Brasil. Estamos de volta, né? Estamos de volta. Hoje o nosso tema, hoje eu venho falar para você que quer entender um pouco mais o que os estudos podem te ajudar no seu programa de imigração. Esse vai ser o nosso bate-papo. Eu estou esperando a Lina entrar. Assim que a Lina entrar, a gente vai falar um pouquinho dessa sistemática, dessa relação entre estudar no Canadá e o seu processo de imigração. Tá? A gente vai fazer um apanhado geral. Então fiquem à vontade, coloquem as suas perguntas. Aí já é almoço? Então é boa tarde aí, né, do seu lado. Maravilha. Então a gente vai fazer esse apanhado, né? Então fique à vontade, coloque as dúvidas de vocês. Nós estamos aqui justamente para tirar aí o maior número de dúvidas possíveis. Só estou esperando. Obrigado, Jason. Tô bonito? Tá bom? Barba, cabelo, tudo ajeitado. Tô esperando só a Lina entrar para a gente poder dar continuidade, né? Para a gente poder continuar. Mas assim, estamos de volta. É um prazer poder estar. Fazia tempo que a gente não aparecia por aqui, né? A Lina saiu de férias, eu também estava aí resolvendo alguns outros assuntos, mas estamos de volta aí com as nossas séries de lives aí, viu? Vou aceitar a Lina aqui. Pera aí. Opa. Eu aqui, já aceitei aqui, Lina. Ei, É, não estava aparecendo online para mim, por isso que não estava entrando, porque não estava online para mim. Eu te liguei, você viu? Bom, tudo ei, bem? gente, que saudade! Estamos de volta, né? Ai, bom demais os nossos lives juntos. É tão bom a gente fazer live com o André, vocês não imaginam que é uma troca. Eu aprendo Ah, tanto com você, e André, eu, é e tão eu bom. adoro, 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 adoro. Tava com saudade já, a gente ficou um tempo aí, mas eu principalmente, né? Já tenho acho que eu tenho mais de um mês já que eu fiz a última, mas estamos retomando aqui nossa sequência de assuntos, trazendo muito conteúdo para vocês. Hoje o nosso conteúdo vai ser falar um pouquinho sobre o que os estudos pode ajudar no seu projeto de imigração, certo, Lina? Todo mundo aí, Exatamente. eu tenho meu amigo, meu parente, amigo do amigo, todo mundo que está indo lá, está indo para o Canadá estudar, fazer uma É. pós, mas por que, né, as pessoas fazem isso? Eu estou incomodado com essa luz que está no meu rosto e eu não consigo tirar ela. Deixa eu ver se melhora aqui, não Mas deixa melhora. iluminado para a gente ver sua beleza. Mas é que ela fica muito aqui, né? Teria que ser assim, ó. Estaria acho que melhor. Mas vamos lá. Tá. Então, Lina, eu vou falar um pouquinho para vocês que estão para a gente contextualizar nesse quesito imigração, né? As pessoas nos perguntam bastante sobre vocês trabalham somente com o Quebec, né? Por vocês estarem localizados em Sim, Quebec. E nós não, nós fazemos o Canadá todo, não só a título de sim. imigração, como a título de educação também. Então, E para você mercado que de e trabalho. mercado de trabalho, muito bem Inserção lembrado. no mercado de trabalho. Então, para você que busca nesse contexto o Canadá como um todo, conte com os nossos serviços, né? Então, quando a gente fala de imigração, é importante entender que existem, acho que, dois grandes mundos, né? Aqueles que você pode aplicar direto para adquirir o seu status como residente Isso. permanente, como eu fiz, por exemplo, na minha época, eu nem sabia que estudar seria possível para fazer essa Eu também, transição. exatamente, na época eu também. Para mim, o único caminho possível era imigração regular, quando eu fiz Você, lá apli... em você aplicou 2008, direto, né? Você aplicou eu direto. apliquei direto no processo de Quebec, porque na minha época, na nossa época, era bem mais fácil, era mais rápido, mais previsível, o que não é É, hoje, né? que não é Era tão hoje. diferente. Perfeito. Então, como eu e Lina fizemos, e muitas outras pessoas, e aí quando a gente fala aplicar direto, é que você aplica do Brasil ou do qualquer lugar do mundo e você já pode vir como residente permanente para o Canadá. O que é um residente permanente? É um indivíduo que adquire um status que tem os mesmos direitos que um cidadão canadense. Ele só não pode votar, participar de cargos públicos federais, mas até os provinciais, o residente ele pode concorrer. Repete Oi. pra gente, porque sua imagem sumiu e cortou tudo. Tá, então o processo direto, né, que a gente fala, apliquei direto,
é aquele programa onde você já aplica estando do Brasil ou de qualquer lugar do mundo para já entrar como residente permanente. E o residente permanente é um indivíduo que adquiriu um status, né? E esse status ele permite que ele tenha os mesmos direitos, só não vai poder votar e participar de cargos públicos federais, mas ele pode fazer um trabalho provincial, por exemplo. Vou trabalhar no Revenue Quebec, assim por diante. Então é importante ter. Ou você nasce canadense, né? Ou você nasce aqui para ter o tal do passaporte, ou você mora 3 anos como residente permanente, você vai adquirir esse passaporte. Então foi o nosso caso. A gente aplicou estando fora, né? Estando no Brasil, esperamos o nosso processo sair e já entramos como residente permanente. Isso, e hoje já temos o passaporte canadense. Gente, é bom demais ter esse passaporte. É bom demais. É bom demais. Tem muita liberdade. A sensação de eu conquisto. Eu tenho escolha, né? Eu posso escolher onde eu vou morar. Então é bacana. É a realização de um projeto e de muitos um sonho. Então, e quando a gente tem o passaporte, é muito mais fácil para viajar para os Estados Unidos. A gente não precisa de visto. A gente, quando passa pela imigração, porque é muito comum a gente pegar voos, né? Que passam pelos Estados Unidos. E aí a gente passa no mesmo lugar que os americanos passam, sem fila. O tratamento é outro. Quando viajo para a Europa também, o tratamento é outro. Gente, é muito bom ter o passaporte canadense. O Canadá é muito bem visto, né? É um país muito querido mundialmente, né? Perfeitamente. Então, adquirir essa é uma forma, aplicando direto. E vocês também podem fazer. A gente fala que na nossa época era mais fácil. Eu, por exemplo, não tive nem inglês nem francês para chegar até aqui. Na minha época eu não pedia. Apliquei, fui selecionado e vim. Hoje os programas já estão mais criteriosos. Por quê? Porque com a mudança na imigração de outros países, acaba fazendo que o Canadá se torne um baita destino, né, para os imigrantes. Então, o que acontece é que tem mais pessoas querendo vir, eu aumento minha régua de seleção. É natural a lei da oferta e da procura aí, né? Então, é isso que aconteceu hoje. Então, existem algumas exigências a mais nesse sentido. Mas, se você quer saber se você é elegível a algum programa de imigração, basta agendar uma consultoria. Luz Helena Fernandes e seu time de imigração vai te ajudar a traçar um plano pautado na imigração. E aí eu contextualizo isso da imigração porque é o nosso tema de hoje. Tá, André, mas e esse monte de pessoas que partem para o Canadá para estudar, né, Lina? É aí onde a gente começa a trabalhar. Para você que ainda não está com o perfil tão preparado para já chegar como residente, segundo os critérios atuais do governo, para você que está sem paciência de esperar, enfim, existem vários motivos que levam as pessoas a virem para cá, né, para estar estudando. E um deles é melhorar esse perfil a título de imigração. Lina, que tipo de curso as pessoas podem fazer quando vêm aqui no Canadá? Exatamente. A gente tem 2 caminhos para quem tem intenção de migrar pelos estudos. Pode ser por um programa em college, programas técnicos, que a gente aqui na New Way nós representamos vários e os melhores, e pela universidade, pode ser uma graduação, um mestrado ou um doutorado, que são os programas que dão mais pontos, né? Pós-graduação não é o ideal para quem é estudante internacional, porque limita em relação à pontuação ou possibilidade de migração se for pelo Quebec, também pelo PEC, e também porque pós-graduação geralmente não oferece bolsas. Então, em pós-graduação vai ser 1 ano e meio, mestrado 2 anos, são 6 meses a mais de estudo, ou às vezes de trabalho, porque se for um mestrado profissional, vão ser 6 meses de trabalho já, porque 1 ano e meio de estudo e de trabalho, vai te dar, abrir as portas para bolsas e para a imigração. Então, para quem é estudante internacional, ou um programa em college que seja elegível, né, para você poder imigrar, ou um programa na universidade de graduação, mestrado ou doutorado. E ao contrário do que muita gente pensa, gente, mestrado não é só para quem quer seguir carreira acadêmica, também para quem quer ir direto para o mercado de trabalho. Porque aqui no Canadá é muito diferente, porque tem vários mestrados que são profissionais. Por exemplo, eu fiz mestrado profissional em estudos internacionais na Universidade de Montreal. Cursei as disciplinas, depois fui fazer um estágio na delegação do Quebec em Atlanta, nos Estados Unidos. E a gente recebe as vagas por e-mail, e são umas vagas que a gente não sabe para onde que a gente vai no planeta Terra. Dá vontade de fazer um mestrado 1000 vezes para viver cada oportunidade. E podem ser estágios remunerados ou não remunerados. Se for um estágio não remunerado,
Aí você pode concorrer a bolsas, né? Bolsa de subsistência ou bolsa de mobilidade, igual eu recebi uma bolsa de mobilidade de US$ 4.000 do Ministério da Educação do Quebec, né? Fundamental para conseguir bolsa, gente, durante o programa. Notas altas, viu? Primeira coisa que eles olham, tá? Performance acadêmica. Agora, só fazendo um parênteses, por que o Canadá fez essa estratégia de dificultar o processo de imigração e investir na atração de estudantes internacionais? Porque é um negócio, gente. O Canadá é um país muito inteligente, ele planeja muito as suas políticas públicas, né, o seu orçamento, e o Canadá fatura mais de US$ 15 bilhões por ano só em tuition fees de estudantes internacionais, sem contar o valor que os estudantes têm que trazer de subsistência, porque quando tem a comprovação financeira, é o primeiro ano dos estudos e mais subsistência. Se a gente for contar o valor que as pessoas trazem, gente, é mais do que o dobro, entendeu? É muito dinheiro. Então, eles foram muito inteligentes. Eles estão pegando os melhores cérebros do mundo e ainda esses cérebros entram como investidores, porque quando a pessoa entra como estudante internacional, ela está injetando dinheiro na economia. Os estudantes internacionais hoje, eles afetam o PIB do Canadá. É nesse nível, tá? Então, o Canadá está sendo muito inteligente. E o Canadá hoje também tem uma política de... O Canadá hoje tem algo único no mundo em termos de atração de estudantes internacionais, retenção de estudantes internacionais, porque eles não querem apenas atrair, eles querem reter. Existem políticas públicas dos ministros que anunciam de tudo oficial, de programas para reter os estudantes internacionais para que eles se tornem residentes permanentes. Por quê? A falta de mão de obra qualificada aqui é grave. E eu não estou falando isso aqui como discurso de venda, porque a gente quer atrair. Não é isso. Só vocês para procurarem no Google, tudo que eu estou falando é fato e é verdade, que a gente tem muita responsabilidade aqui na informação que a gente dá para vocês. Então, a falta de mão de obra, ela é generalizada. É claro que tem áreas que ainda são mais graves e mais urgentes, como tecnologia da informação, engenharia, enfermagem, áreas técnicas como soldador, operador de máquina, técnico em mecânica, em elétrica. Tem áreas que são mais urgentes. Agora, falta de mão de obra generalizada. Isso é o quê? É oportunidade para você que é imigrante. Por quê? Aí a gente entra, mas tá bom, mas o que os estudos, né? Porque aí fica, tá bom, eu vou estudar e eu estou imigrando. Então, o primeiro passo de quando a gente está decidindo, ou de quando vocês estão traçando esse plano da imigração, é aprender sobre os critérios. Porque a gente vê muita gente que chega no Canadá, simplesmente vai numa primeira agência que encontra na esquina de sua casa, faz aquele plano de 10, 20 vezes, vai pagando, daqui 1 ano eu quero estar no Canadá, contrata qualquer programa de estudos, mas não tem a conexão entre a imigração e esse plano de estudos. Então, isso é muito importante, porque também não é todo estudo no Canadá que vai te levar a esse processo de imigração. Seja porque a escola não é elegível, seja porque o programa não é elegível, seja porque o seu perfil não é compatível com aquele tipo de estudo que está sendo contratado naquele momento. Então, é muito importante ter essa concepção, porque existem 2 grandes blocos quando a gente fala de imigração. Quem quer vir para o Quebec e quem quer ir para fora do Quebec. E não tem essa de é mais fácil, é melhor ou é pior. São apenas características que definem, são diferentes. Se vai ser mais fácil ou não para o seu perfil, aí já é uma outra história, porque existem vários itens e pormenores que vão determinar o que é mais fácil ou não. Mas é importante entender, quando a gente fala de imigração, que existe essa diferença, esses 2 grandes mundos. Quando a gente fala de processo federal, os estudos vão nos ajudar a dar uma turbinada no perfil daquele candidato. Então, seja um candidato que já perdeu pontos pela idade e vem fazer um curso no Canadá, ele vai ganhar pontos por um diploma canadense. Um candidato que ainda não tem uma formação no Brasil, né, e ele vai adquirir uma formação canadense, vai, além de ter pontos pelo tipo do diploma, ainda vai ter pontos por ser um diploma canadense. Então, é muito importante entender que ganhar pontos não significa garantiu a minha imigração. Você vai ganhar pontos e você vai precisar estar dentro daqueles perfis que se destacam nos sistemas, né? Nos processos de imigração. E também vem uma segunda opção, que quando você parte para estudar no Canadá, você tem direito ao famoso visto de trabalho pós-diploma. E aí, se você tiver uma experiência de trabalho, tá vendo que a gente não está falando do estudo em si, né? Tá falando da experiência de trabalho,
vai te ativar um programa especial lá no processo federal, que é o Canadian Experience Class, né? Esse tal da experiência de trabalho canadense. Então, para vocês verem como o estudo tem toda uma estratégia por trás. Então, imagina se eu contrato um curso, Lina, né? Eu preciso da experiência canadense para me tornar elegível para ter mais pontos lá no Expressent. Aí eu vou e contrato um programa que não tem o PGWP. O que eu faço? No final, vou ter o meu diploma canadense, vou falar, ué, me disseram que os estudos me ajudariam na imigração, mas no final das contas, sem o PGWP, eu não consigo avançar muito. Olha o prejuízo. Prejuízo demais. Por isso a gente está aqui, gente. Nosso trabalho é diminuir os seus riscos financeiros e emocionais, é fazer um planejamento seguro e inteligente para você, para evitar erros graves lá na frente, né? Imagina escolher um programa que não está alinhado ao seu perfil meta de carreira. Tem muita gente que comete esse erro. Vou pegar um programa só porque é fácil a admissão, é mais barato. E aí, eu vou, não é minha área, mas é só para emigrar. Gente, isso é um erro muito grande, você está investindo um dinheiro muito alto, muito tempo, a gente tem que pensar no depois, porque você vai fazer esse curso, depois você vai trabalhar o dia inteiro, 40 horas por semana, uma coisa que você não gosta, que não te faz feliz, você vai entrar em depressão. Não consegue, isso quando consegue acabar o curso, porque tem o estágio obrigatório, a pessoa não é daquela área, ela não consegue nem fazer o estágio. Vira um pesadelo, aí a pessoa fala, eu odeio o Canadá, detesto o Canadá, volto do Brasil odiando o Canadá, mas a culpa não é do Canadá, o erro foi no planejamento, né? Então tomem muito cuidado com isso. Infelizmente tem muitas empresas aí que forçam as pessoas a determinados tipos de programas, é porque eles ganham mais dinheiro na comissão, gente. Tomem muito cuidado com isso. A nossa filosofia aqui é muito diferente. A gente olha o que é melhor para o cliente, independente de comissão, porque a gente sabe que o nosso sucesso é o sucesso dos nossos clientes, e o dinheiro é só uma consequência, tá? Por isso que eu tô aqui nessa parceria com a Neway, que a Neway a gente tem a mesma filosofia, né? O ser humano é o centro, é o nosso cliente é o centro de tudo, tá? E a gente tem que sempre focar a combinação do programa de estudos com cidade. Essa combinação é muito importante, porque você não vai ficar nas quatro paredes da instituição de ensino. Não. E o Canadá é um país de dimensões continentais. E como no Brasil, que a gente tem, por exemplo, não dá para comparar São Paulo com Rio, com Salvador, com Curitiba. São cidades completamente diferentes, né? No Canadá é a mesma coisa, gente. Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal e outras cidades menores, cada cidade é completamente diferente. Então, a gente tem que ver qual que é a melhor cidade para você e o melhor programa de estudos. Fazer essa combinação para que seja uma cidade que você se identifique em termos de cultura e que te ofereça um ecossistema para você poder crescer em todas as áreas da sua vida. Que esteja alinhado com o seu perfil, né? Falou tudo. Isso é importantíssimo. As pessoas esquecem. Porque a gente está no Brasil, a gente fala... Eu sei que toda palestra fala, quem quer ir para o Canadá? Lotado o auditório, 500, 600 pessoas, todo mundo, quem quer ir para qualquer lugar do Canadá? Todo mundo levanta a mão. Quando você quer estar no Canadá? Amanhã. Só quero ir. Só quero ir. Mandar lá pro norte do Canadá, quero ver se vai gostar. Esquece quando chegar aqui, a vida é dura. Eu tava fazendo um bate-papo, né? Eu tava fazendo um bate-papo com um rapaz que ele tava insistindo bastante na província do Atlântico. Ele era de uma área lá específica e ele, não, porque eu li, e ele veio com um cargo específico lá, que era o de caminhoneiro. Aí veio ele e a família conversar. Eu falei, maravilha, você quer fazer o programa? Beleza, eu vou agendar a consultoria. É bom você agendar um coach profissional, porque preparar currículo, né, para você poder aplicar a vaga. Mas aí no meio da conversa eu falei para ele, rapaz, eu tô conversando com você há 15 minutos aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que um caminhoneiro faz? Aí ele ficou me olhando porque a profissão dele não tinha nada a ver com aquilo. Não tinha nada a ver, ele viu um canal no YouTube onde dizia que a província do Atlântico agora é a melhor do mundo para se migrar e que tá bombando e que tem muita vaga, e meu Deus do céu, e que aquele lá, o motorista de caminhão é o cara lá que hoje está em alta demanda. É verdade, isso é verdade, está por todo quanto é lugar aí. Mas eu falei para ele, você sabe o que o caminhoneiro vai fazer? Aí ele, sei. Eu falei, ele vai pegar. Você imagina o cara que vai fazer a entrega, ficar 3 dias, 3 meses, né? Porque as viagens são longas, fora da família, dirigir na neve. Aí ele ficou me olhando e falou, André, eu falei, é o preço, tá em alta demanda, aplica a vaga. Aí ele pensando bem, eu falei, você tem uma profissão bonita também, bacana, em demanda, sua esposa também, existem outros meios, outros caminhos.
de que que se vocês vão conseguir também alcançar o que vocês querem sem sair entrando nesse boato, nessa loucura do tentar pegar o mais fácil, que foi o que você disse. Então Gente, isso é um é muito isso, essa conexão da cidade versus o que você vai fazer realmente, porque né, se você não vier para cá e não conseguir trabalhar ou estudar, que é o propósito né, do processo de imigração, no final das contas o seu processo não vai funcionar. Então, por isso que é importante olhar todo esse ecossistema, porque isso faz muita diferença. Vamos ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. O reverendo Rogério, comentando tudo. Vocês cuidarão do nosso processo. Amém. Eles falam que já decidiram. A Andressa Dourado mandou aqui. Nossa consultoria 7/9. Mas 7/9 é feriado. Mas tá marcado. Se tá marcado, a gente vai atender, Andressa. O pessoal tá tirando no meu feriado. A Lorena também. Um beijo, querida. De volta, Lore. O Zequinha pergunta aqui, ó. Estudar francês dá direito de trazer o filho em idade escolar? Essa é uma pergunta. Ô, Zequinha, não dá. Aí, mas eu ouvi dizer que dá. Meu amigo tá aqui, tá estudando. Na prática, não dá. É o que acontece. Quando você entra com uma permissão de estudante e tá com a criança aqui internamente no Canadá, o Canadá assinou um acordo internacional de proteção à criança. Então, a criança ela pode não ter status nenhum. Ela pode não ter um papel que ela tem o direito de ir à escola. Então, assim, a partir do momento que você está aqui dentro, pouco importa qual vai ser o seu status, você vai conseguir matricular o seu filho na escola por esse tratado internacional de proteção à criança. Porém, você vai ficar sempre recebendo a fatura da escola, tirando sua paciência ali, porque você não tem esse direito. Mas você vai poder matricular, ele vai poder estudar, tá? Vai seguir a vida dele ali. Mas não é o ideal, né? Mas não cria uma situação tensa com a escola, vai chegar lá, o professor já vai olhar isso, né? Não é desnecessário, vai ficar recebendo isso. Mas eu estou trazendo só a informação porque é assim que acontece. Mas meu amigo, aí o André não sabe o que está falando. Não, eu sei exatamente. Tanto que se você vai no consulado e falar, olha, eu estou levando meu filho aqui que eu vou fazer um curso de inglês ou de francês no Canadá. Ele não vai dizer, não, pode levar ele para estudar. Senão todo mundo viria fazer o intercâmbio e trazia o filho. Era mais barato do que fazer escola particular no Brasil. Né? Eu aprendo inglês ou francês, trago meu filho a tiracolo, boto na escola, é um bom caminho. Mas, infelizmente, não funciona dessa forma. Seu filho vai precisar. Agora, se você for para cursos profissionalizantes, colegiais, técnicos, graduação, mestrado, doutorado, aí sim, seu filho tem direito à tal da permissão de estudos e vai estudar enquanto estiver na idade escolar. Tá bom, Zequinha? Então, vale a pena fazer um planejamento melhor aí e não ter problema de trazer o filho estudando francês e ele ficar fora da escola ou ter algum problema aí. Pessoal, se alguém tiver alguma... O Rogério Antônio falou, ele está perguntando como fazer uma consultoria a custo. Sim, Rogério, a custo, mas é um investimento que você não vai arrepender, porque a gente vai resolver sua vida. É uma consultoria para resolver a vida. Só escrever inbox para você poder receber mais informações aqui no Instagram. A gente manda tudo, tá? A Bis Andrade, vale a pena fazer a consultoria para mestrado estando no início da graduação? Sim. Gente, a consultoria inicial para educação, essa avaliação inicial, consultoria inicial com a gente, é para ontem. Independente de você querer vir daqui 5 anos, porque é um planejamento. Não, por exemplo, eu levei 4 anos para emigrar. Eu comecei a pesquisar em 2005 e eu vim para cá em 2009. Foram 4 anos me preparando, estudando idioma. Eu ainda estava na graduação quando eu pesquisei tudo. Então, com certeza, escreve para a gente, Bis, para a gente marcar a sua consultoria, para você vir fazer o seu mestrado. Vou amar ser sua coach. Fico aguardando a sua mensagem. Os Ismael CK, mestrados com bolsa afetam no resultado da imigração? Não tem nada a ver. Aliás, quanto mais bolsa você ganhar, melhor para você, melhor para sua imagem, para sua credibilidade. Isso é maravilhoso, ganhar bolsas. Se a bolsa for Canadá, se for bolsa do Brasil ou de outro país que tenha aquelas cláusulas de eu tenho que voltar ou comprar amarração, não, tá? A Alina tá falando aí das bolsas focadas, não tem problema nenhum. Exatamente. Aí, a Ana me pergunta aqui, André, se o intercâmbio for superior a 6 meses, ainda assim não dá direito à escola gratuita para os filhos? Não.
Quando você tenta preencher o pedido de, se você entrar no site do governo federal e digitar lá e começar a fazer o seu checklist, você colocar que você vai estudar idioma, você vai perceber que ele não habilita essas opções para quem vai fazer, né, o pedido do visto para estudar idiomas. E aí eu volto naquilo que eu comentei lá, respondendo o Zequinha. O que acontece é, a partir do momento que você chega aqui e você tem um CAC, uma permissão de estudos, você pai daquela criança e leva ela na escola, eles vão usar aquele seu documento para dizer a criança começa a estudar por causa do tratado que existe de proteção. Né? E antigamente o Quebec não estava incluso nisso. E no Quebec você nem conseguia fazer isso. Era bem mais... Hoje em dia já não, já está tudo muito parecido em todas as províncias. Mas como legislação, não é autorizado. Mas as pessoas fazem e você pode conhecer e procurar muita gente que acaba fazendo, tá? André, por que a escola aceita? Não sei te dizer, eles aceitam devido a esse tratado aí, não ficam, como é que eu posso dizer, enchendo a paciência. Às vezes não você vai receber oprime. um boleto e tal, mas assim, não é o procedimento, né? Se você for seguir nessa linha, você pode estudar 10 anos de idioma que ele não habilita nem a trabalhar, nem o cônjuge a trabalhar e nem o filho Exatamente. a ter Por a isso que não questão da adianta. escola. Pode acontecer de você chegar na fronteira e o agente de imigração perguntar: seu filho você vai estudar o quê? Idioma? Sim. Seu filho vai estudar o quê? Meu filho vai estudar. Opa, seu filho vai estudar, mas ele não está matriculado numa escola. Ele me acompanha, ele não tem o direito, eu vou dar aqui o turista para ele. É por isso que muita gente, muita criança, quando vem nessa idade desse jeito, ela nem tem a permissão de estudante. Se você tentar tirar uma permissão de estudante para o filho, se você tentar tirar um CAC, dificilmente você vai conseguir. Porque se o agente olhar literalmente o que você está querendo fazer, ele não tá conectado. Mas existe muita gente nas escolas que não está acostumado a lidar com esse processo de imigração. Ele pega o teu CAC, a tua permissão, e bota a criança para estudar, tá? Mas direito não dá. Se você tentar pedir um visto, você vai ver que ele vai ser negado. Mesmo com o Cláudio está perguntando, mesmo com a experiência no NOC NOC B de 1 ano, posso usar o Canadian Experience Class com nível CLB5, consegue criar o perfil? Criar o perfil você consegue. Se você vai ser chamado, aí a gente não sabe, porque você tem que ter todos os quesitos, né? Tem que olhar qual que é a tua pontuação para que você consiga se colocar dentro do perfil lá do Canadian Experience Class. Então é importante olhar a idade, o nível de diploma que você tem, graduação, mestrado, doutorado, ou técnico, tecnólogo, isso tudo vai contar. Por isso que eu digo que somente a experiência canadense talvez não funcione, dependendo da sua idade, da sua formação, etc. Então é importante ter essa balança. Por isso, quando a gente faz a avaliação, quando a Luz faz a avaliação pensando no processo federal, a gente tira uma fotografia hoje. Hoje, você teria quantos pontos? X. O governo tem chamado com quantos? X mais 10. Beleza, o que eu posso fazer para alcançar essa pontuação média que o governo tem chamado? E aí a gente trabalha esses requisitos. Tem que aprender francês, pode melhorar o seu inglês, vem trabalhar 1 ano aqui, ou tem que ser 2 anos. E a gente começa a trabalhar esses critérios para te dar essa projeção do que você pode fazer para melhorar no seu perfil. O Ferma Green. Lina, aqui é a Natália. Fiz consultoria com você em agosto e arrumou minha vida. Olha, Natália, obrigado pelo feedback. Agora estou estudando para a gente fazer o application no MBA em janeiro. Vai dar certo? Já deu certo? Te vejo em novembro novamente. Aí, ó. Natália, querida. É disso que a gente está falando. Isso, planejamento, porque a Natália fez, foi em agosto, né, que ela fez, mas ela ainda precisava dar uma estudada no inglês, e eu falei, Nath, me liga, Nath, que eu já fico íntima dos meus cotistas, assim, ó, já viro família. Falei, Nath, me liga de novo, estuda tudo agora por inglês, para vocês prepararem para o GMAT, que é a prova que precisa para o MBA, e em novembro a gente começa o coaching acadêmico. Falei, dá para a gente esperar, porque eu quero que você dedique agora aos seus estudos, não é a hora de começar. Então, em novembro, a gente começa o coaching. Então, isso é muito comum. Por isso que por isso que a primeira etapa, a gente é a consultoria inicial. Porque a gente não vai te fazer investir
o valor do coaching se a gente não tiver certeza que você está pronto. Foi o caso da Natália. Ela fez a consultoria inicial, investiu, a gente definiu o planejamento, eu dei o plano de ação para ela e falei, olha, em novembro você me liga de novo. Então isso é muito comum. As pessoas vão retornarem depois porque precisa juntar um pouco mais de dinheiro ou melhorar o idioma, ou terminar uns estudos, enfim, tem 1000 casos. E aí, em novembro, a gente começa o coach que ela vai fazer a MBA dela, e depois de fazer live contando que ela foi admitida na MBA com bolsa. Deus quiser. Esse é o objetivo. Show de bola. Nath, se é íntimo da Lina, é meu também. Nos vemos em breve por aqui. Aí, o Ismael, obrigado, pessoal. Agora vamos lá, a Andrea Daniela. Eu posso trabalhar em Quebec e aplicar por Expressent como experiência canadense? O Quebec ainda é Canadá, então pode. A experiência de trabalho em todo o Canadá ela é válida no Expressent. Já ao contrário, não. Se você trabalha em alguma província, alguma cidade fora do Quebec, você não pode aplicar no programa do Quebec, que a gente vai falar já aí um pouquinho mais sobre ele também. Vamos só acabar aqui essas perguntinhas. Quanto tempo demora um application para mestrado, Lina? A VAMEL. VAMEL. Então, o ideal é a gente começar pelo menos um ano antes. Então, se você tem intenção de começar o mestrado, por exemplo, em setembro do ano que vem, o ideal é a gente começar o coaching acadêmico já agora, né? A gente está em 1º de setembro, o ideal é pelo menos um ano. Se for doutorado, gente, ou pós-doutorado, ou programas que precisem de um orientador no momento da admissão, aí o ideal é ter um pouquinho mais, possível 1 ano e meio. Porque quando a gente fala de doutorado, sempre tem que ter bolsa também, mestrado também, mas doutorado ainda mais, tem que ter orientador disponível, então o ideal 1 ano e meio. E para mestrado, 1 ano é o tempo ideal. Tá? Porque se você quer começar em setembro do ano que vem, a data limite para começar em setembro, tem universidade que é 15 de dezembro e tem universidade que é até 15 de março. É nessa janela aí. A maioria é em janeiro, tá? Mas tem essa janela. Então, se a partir de 15 de dezembro sua documentação tem que estar pronta, quer dizer que em setembro a gente já tem que começar a preparar tudo, porque leva tempo, gente. É currículo, carta de motivação. Na carta de motivação, primeiro que o currículo tem que estar no modelo canadense, idealmente, leva tempo. Eu mando os modelos para os clientes, né? Explico como fazer. Geralmente eu reviso cada documento 2 vezes, tem um bate e volta aí, e leva tempo. Depois, carta de motivação. Carta de motivação é um documento seríssimo. O pessoal subestima, não dá para copiar, você tem que escrever com as suas palavras, porque a sua história é única. E deixando claro as suas experiências e informações pertinentes para aquele programa. Depois, por que você quer aquele programa de estudos, por que aquele mestrado, por que aquele doutorado, e depois explicar as suas metas de carreira de forma clara e objetiva. De forma quanto mais objetiva, melhor. Porque a universidade quer saber aonde que você quer chegar depois que terminar o mestrado. Então, você tem metas de carreira maduras, realistas, mas ao mesmo tempo ambiciosas, é isso que a universidade quer. Quem sonha alto, mas com o pé no chão, né? Então, e essa carta ela tem que estar com frases muito bem redigidas, com vocabulário rico, formatação, gramática, e é aí que entra o meu trabalho, gente. Eu trabalho com inglês e francês, tá? Só a título para você saber, a título de referência, até hoje 99% dos meus clientes foram admitidos e mais de 70% são admitidos com bolsa de entrada, bolsa de admissão. E depois isso 70% com bolsa de entrada e admissão. Se eu for contar bolsas ao longo do programa, mais de 90% conseguem alguma bolsa em algum momento do mestrado, tá? Porque eu explico também como conseguir bolsas no coaching acadêmico, tá? E a Luísa vai e pergunta que, então, falando do mesmo tema, se é verdade que em Montreal é mais fácil de conseguir bolsa para mestrado que para outro programa, e que ela é formada em Comex, tem um MBA em Global Traders e gostaria de fazer um mestrado. Então, eu acho que sim, né? Acho não, tenho certeza que mestrado você tem muito mais opção de bolsa do que college, por exemplo. Exatamente. As universidades é que oferecem mais bolsas, né? Assim, os colleges privados não costumam oferecer bolsa, tem colleges públicos que oferecem, mas realmente são as universidades, porque as universidades, elas recebem milhões e milhões de fundos. Deem uma olhada aqui, a gente fez uma série, a gente viajou pelo Canadá inteiro, tá aqui no IGTV da Niue, ou no canal YouTube da Niue, a gente fez uma série de universidades do Canadá, a gente fez todas as principais cidades. E eles investem, gente, tem universidade que é
assim, 700 milhões por ano em pesquisa. Isso quer dizer o quê? Bolsas de estudos, tá? Agora, a Universidade de Montreal, de fato, ela está com uma política muito boa de bolsas. Todos os meus clientes que foram admitidos na Udemy até hoje foi com bolsa. E ela está com uma política nova que ela diminuiu um pouco o valor da bolsa, porque antes ela dava bolsa para menos estudantes, mas uma bolsa maior. Ela resolveu compartilhar mais. Então, ela está dando mais bolsas para mais estudantes, mas o valor da bolsa está um pouco menor. Antes eles davam 60% de desconto, então, ao invés de 27 mil, entrando pagando tipo 9 mil, agora a bolsa está, em vez de 27 mil, a pessoa entra pagando 19 mil. Claro que nem todo mundo, né? Assim, os meus clientes todos sim, agora os outros eu não sei, gente, porque tem que ter excelência no application, tá? As universidades francófonas, de fato, elas são muito ricas em bolsas, porque o francês luta para existir, gente. O inglês não. Então, existe menos concorrência em termos de universidades francófonas, tá? Então, com certeza, para quem fala o francês, para quem quer vir para o Quebec e, de toda forma, precisa aprender o idioma, olhar um programa numa universidade francófona é uma excelente opção, tá? Assim como ó, o Enéas mandou. André e Elina são feras. Obrigado, Enéas. Hoje realizo o meu sonho, primeiro dia de aula no doutorado. Oh, parabéns! Por enquanto online. Mas contei com os trabalhos de profissionalismo dos dois. E em breve, Montreal, beijo para vocês. Cara, um beijo. Ai, Enéas é muito querido. Fantástico. Espero que quando chegar na cidade, venha nos ver para a gente, né, comemorar, celebrar a sua chegada aí. O Enéas fez a consultoria inicial comigo. Aí depois de uns meses ele veio, fez a consultoria, começou o coaching acadêmico para aplicar para o doutorado em Direito na Universidade de Montreal. A primeira professora que ele contactou, ele conseguiu, porque o Enéas tem um super currículo também, claro que isso facilita o meu trabalho, né? Fez um super e-mail de apresentação, fizemos o currículo, tudo, e o Enéas é muito elegante de alma também, uma pessoa muito vibrante, assim, muito gostoso trabalhar com ele. E aí contactou a professora, e o tema, e olha que interessante, como que quando a gente tem abordagem irresistível, a gente se torna irresistível, como que os professores fazem de tudo para não perder a gente. Porque é difícil achar excelentes estudantes também, viu? Que os professores, eles têm dificuldade de achar excelentes perfis, né, para trabalhar que eles precisam. Mas o Enéas foi tão impecável na abordagem dele, mesmo o tema de pesquisa dele não estando completamente alinhado com a professora, ela gostou tanto dele que ela falou assim, não, vamos conversar e vamos alinhar esse tema. Não é exatamente para o trabalho, mas eu quero trabalhar com você, eu quero que você esteja me orientando. E aí eles conversaram, ajustaram, e o Enéas ainda estava aprendendo francês, então ele fazia a comunicação toda em inglês, porque nível de doutorado, mesmo a universidade sendo francófona, se o professor aceitar, você pode fazer todo o trabalho em inglês, a tese e as reuniões. Mas não tem como fugir das aulas que são ministradas. Mesmo o doutorado sendo poucas aulas, né, poucas disciplinas, ainda assim não tem como fugir do francês. Então o Enéas, apesar de dominar muito bem o inglês e ainda estar aprendendo francês, ele está assistindo as aulas em francês. Mas ele continua estudando, então ele consegue acompanhar, ele veio fazer imersão. Ano passado ele veio ficar um mês aqui estudando imersão de francês, então ele fez toda uma estratégia, né? A gente fez toda uma estratégia para ele conseguir. E ele foi admitido com bolsa também. Tá? Isso já responde a Luísa. Na verdade, valida. Não tem problema, Luísa. Se você somente falar o inglês, se você já é fluente, pode fazer um plano aí como o Enéas ou como outro, depende de onde você vai aplicar. Não tem problema, não tem só Montreal, a gente está falando de Montreal, mas o Canadá todo. Claro que se a gente vai lá para Toronto, na Universidade de Toronto, que é uma das mais concorridas, se você vir aqui para McGill, né, são universidades que têm aí uma concorrência maior, mas tudo é possível, basta um dossiê bem estruturado, isso não vai ser problema. Então já serve para o Léo também. O Léo mandou ali, ó, não falar francês reduz a possibilidade de bolsas para a Universidade de Montreal. Acho que a Alina já respondeu aí quando ela citou, né? Só comentando, Luísa, todas as universidades oferecem bolsas, tá? O mundo anglófono também tem milhões de bolsas, você também pode conseguir. Então, é só a gente ver, vamos fazer consultoria para eu entender qual que é o seu perfil, sua área de atuação, meta de carreira, porque qual que é a estratégia que eu faço no coach acadêmico? A gente sempre aplica para 3 programas, porque eu gosto de dar um bom problema para o meu cliente, para ele ter que escolher para onde que ele vai. Então, a gente aplica, ok, tem uma universidade que é mais
top, tipo McGill, Universidade de Toronto, ou Ottawa, não importa, a gente aplica. Mas a gente aplica para outras menos concorridas. E vamos ver aonde que você vai ser admitido e com bolsa, entendeu? Que aí a gente tem que, não dá para a gente colocar os ovos num cesto só, quando a gente está aplicando para programas na universidade. A gente tem que aplicar sempre para mais de um programa. É assim que eu trabalho com os meus clientes, tá? E aí depois o meu objetivo é que você me ligue falando, Lina, eu fui admitido nas 3 e agora para onde que eu vou? Melhor, qual escolha? Vamos tomar essa decisão juntas, entendeu? É nesse sentido, tá? E Léo... Diga, Lina. E só respondendo, Léo, a Universidade de Montreal, ela é francófona, ela tem alguns programas em nível de pós-graduação que são em inglês suficiente, mas 95% vai ser em francês. Então, se você quer estudar na UDM, você precisa do francês. E se você quer vir para a província do Quebec, né, para Montreal, aqui tem universidades anglófonas, McGill, Concórdia, HEC tem programas também, mas você vai ter que estudar francês ao longo do seu programa de estudos se o seu objetivo é emigrar depois, solicitar residência permanente, porque você vai ter que fazer uma provinha, tá? Então, para quem vem para o Quebec, gente, mesmo que venha só com inglês para estudar em inglês durante os estudos, você vai ter que fazer francês, não tem como fugir. Tá? Mas é uma oportunidade, gente. A francofonia, o que eu tive de oportunidade acadêmica, profissional, por falar francês, vocês não fazem ideia. Recomendo. Até porque existem programas fora do Quebec, todo mundo acha que francês é só para o Quebec. Primeiro, francês, conta para o Express Entry, porque conta para vários programas, provinciais inclusive. É assim, você fala inglês ou francês, qualquer um dos dois você pode usar como sua língua primária, digamos assim, seu primeiro idioma no processo de imigração. Então, o francês ele é válido para vários programas. E existem outras províncias que não o Quebec que tem, por exemplo, a francofonia, né, o French Speakers de Ontário, é um programa que está sempre aberto e recrutando pessoas que falam francês lá para a província de Ontário. New Brunswick tem alguns programas, tem essa facilidade também. Então, estudar o francês, para você que está pensando em imigração e já fala o inglês, não é se limitar ao Quebec, não é somente para quem pensa em Quebec. Fora que mercado de trabalho, pessoas que falam francês fora do Quebec já foi... ganha bônus. Vários estudos que tem bônus, quase 30% a mais do salário. Em Montreal, eu ganhei bônus por falar francês. Quando eu trabalhei para a multinacional americana como Headhunter na Tech Systems, tá vendo? Eles davam salário para quem falava francês. Isso em Montreal. Então é importante. O idioma ele vai ser importante em qualquer. Eu digo sempre que dinheiro, idioma, essa é a base dessa imigração toda. Tá bem conectado, é verdade. Tem que ser. Dinheiro porque não tem jeito, né? Para qualquer coisa no mundo a gente tem que ter. Agora, os idiomas eles vão fazer muita diferença. E aí, aproveitando o gancho, né? A gente falou do que os estudos ajudariam vocês a irem no processo federal. Mas o que os estudos vão me ajudar, André e Lina, no processo do Quebec, né? Como é que está hoje, depois de mudança, não mudança, para aqueles que acompanham há mais tempo, para aqueles que estão chegando agora, né? Como é que se encontra, né, essa estrutura hoje, né, para quem quer aplicar pelo Quebec? Então, o Quebec, como o programa federal, ele tem um programa de pontos, que ele é chamado de Arrima. Na verdade, o programa não, mas é um sistema, é um software, né, chamado Arrima, que gerencia um programa de imigração chamado Trabalhador Qualificado do Quebec. Esse processo ele é de pontos e você pode aplicar de onde você quiser no mundo. Foi esse que eu e Lina fizemos na época, né, que era em papel, hoje em dia é eletrônico. Só que é um programa que está fechado, devido a ajustes políticos, enfim, não se sabe porque o governo não tem chamado por ali. Ou tem chamado um volume muito pequeno. A última chamada foram 7 candidatos que já estavam aqui com oferta de trabalho no Quebec, enfim. Então, quem quer vir para o Quebec hoje e ficar aguardando a chamada por esse programa, né, que já te traz como residente, é um pouco incerto, digamos assim. Então, bastante, né? Bem incerto. E até por isso, né, como existe também um volume grande de pessoas que estão estudando e trabalhando na província, eles têm priorizado a seleção desses candidatos. Então, isso que tem acontecido bastante, tem esse tal de programa aí chamado PEC, Programa de Experiência do Quebec, que ele vai trazer a oportunidade das pessoas de conseguirem ficar aqui, né? Então, através dele, se você tem uma experiência de trabalho, hoje de 24 meses, aí para quem está acompanhando, a regra antiga eram 12, hoje são 24 meses, e precisa ser em uma profissão qualificada, um dos NOC 0 A ou B. Antigamente, qualquer profissão te habilitava para o programa quebequense, hoje somente os programas, as profissões qualificadas.
Você pode falar o francês, né? Intermediário, falou, escutou, você pode aplicar a imigração direto. Qual a vantagem, digamos assim, desse processo? É que você depende só de você. Vim, trabalhei, falei francês, eu aplico. Lembrando que o governo dá o curso de francês. Então, André, eu estou trabalhando em inglês. Ou posso trabalhar em inglês? Pode. Achou um emprego, como a Lina, trabalhando numa empresa multinacional americana, que talvez não fosse uma exigência o francês, mas o fato dela ter o francês, ela tinha um bônus por falar, um bônus em salário. Mas ela conseguiria trabalhar só em inglês, e existem várias empresas em Montreal com essa característica. Várias. Então, você pode fazer a sua experiência ali. No final, quando você for aplicar a imigração, aí ali você precisa ter o seu francês intermediário na fala e na escuta, o famoso B2, né? Então, tá ali. E os estudos? Os estudos, eles estão sempre conectados, sempre não, mas 99% dos casos, o papel do estudo no processo de imigração, ele além de pontuar um pouco mais, além dele te dar alguns benefícios, né, pelo diploma canadense, mas o principal é de você poder ter a permissão de trabalho, ou a permissão de trabalho pós-diploma, ou que o teu cônjuge, né, quem te acompanha, tenha uma permissão de trabalho e possa adquirir ou a experiência canadense, como a gente já falou, ou a experiência no Quebec. Então, se você vem estudar, hoje você vai fazer um diploma, você precisa trabalhar um período, aí vai depender do tipo de diploma. Então, por exemplo, fez um mestrado hoje, você precisa trabalhar 1 ano após o final do seu mestrado. Não precisa ser relacionado aos seus estudos, você pode fazer um mestrado. Pode ser NOC, tem que ser NOC 0 A ou B. Mas não precisa. E o que é esse negócio de NOC 0 A ou B? O pessoal não deve estar entendendo o que é isso. Boa colocação. O NOC é Ocupação Nacional de Profissões, né? Então, eu acho que no Brasil tem. Eu estava uma vez na Bahia, acho, e eu falei desse NOC e o pessoal disse, no Brasil também tem. Foi a primeira vez, só que acho que a gente não usa tanto, tá? Existe, para cada profissão no Canadá, existe um nome, né, um cargo, auxiliar administrativo, chefe de cozinha e assim por diante. Existe um código que é dado para essa profissão, para esse cargo, e existe a descrição das atividades que aquele cargo faria. Então, hoje, quando você vai fazer um cargos e salários, quando vai fazer uma pesquisa de mercado, quando vai falar de imigração, olha-se muito isso. Quais são as atividades que você desempenhou no seu país de origem ou no Canadá, e aí eu te enquadro no teu cargo específico. Então, quando a gente fala desse tal de NOC, é muito ligado a isso, a profissão. E ele tem 5 categorias. NOC 0, que são profissões que são de gestão. Então, gerente, supervisor, diretor, presidente de empresa. E pode ser de uma lojinha na esquina, né? Quando a gente fala gerente, não tem que ser gerente de uma grande empresa, é gerente, né? Gerente. Pequenininha, não importa o tamanho, né? Eu sempre dou aquela coisa, né? Você vai no Tim Hortons ou no McDonald's, e aí você trabalha atendendo no caixa. Esse não é NOC de gestão, mas você virou supervisor desse pessoal. Seu NOC já é de supervisão, já vai ser o NOC 0, por exemplo. NOC A é aquele que depende de um diploma universitário para você acessar aquela profissão, né? Então, vai ser médico, dentista, fisioterapeuta, engenheiros. Então, são profissões nessa característica. NOC B, profissões que dependem de um diploma, pelo menos técnico, para que você acesse essa profissão. E NOC C e D, que você já não precisa de um diploma, mas vai pela sua experiência profissional. Então, no Canadá, os NOC 0 A ou B são os que são considerados profissões qualificadas, tá, gente? Então, quando falar de imigração, NOC 0 A ou B vão ser os grandes. Auxiliar administrativo, educadora, gastronomia, engenharias e técnicos de tudo que vocês puderem imaginar. Esses dias não, ontem, a cliente me ligou e falou, André, eu achei o NOC B aqui, açougueiro. Falei, sim, é NOC B. Então, açougueira, NOC B. Então, tem uma variedade de profissões que estão nesse NOC. Então, eu queria fazer esse parênteses só porque às vezes assusta. O pessoal fala, nossa, vai ser super difícil, porque deve ser super algumas profissões só. Quando fala qualificado, tem que ser, né? Aí assusta, mas só para entender, não, gente, que é uma lista enorme, né? O pessoal não achar que é uma coisa tão difícil, impossível. Não é isso, né? Perfeitamente. Então, os NOCs, importante. O que no Quebec antes era fácil, vamos dizer, era mais legal. Falo legal porque era bom para todo mundo, né? Você somente precisava trabalhar. Pouco importa. Se a NOC C&D entrava. Hoje já tem que ser uma profissão mais específica. Então, o que a gente vai fazer?
no perfil, na questão educacional, a gente vai usar a sua experiência de educação. Então, a Lina vai sentar com você para entender. É melhor fazer o college ou a universidade? Por quê? Para a Isso. sua carreira, para o seu processo. A Luz Helena vai sentar com você para dizer, olha, como é que está o seu projeto de imigração? Não adianta fazer um college, você precisa de um mestrado, porque vai ter pontuação ou não. Ou, olha, no mestrado você tem que trabalhar 1 ano só, mas no college, depende do tipo do diploma, você tem que trabalhar 18 meses. E aí a gente vai fazer essa Essas variáveis correção, essas todas. variáveis, para justamente te ajudar a tomar uma decisão pautada com sustentação, né? Por que eu estou fazendo isso? Por isso, isso, isso. Você vem, você faz e você alcança aquilo que você busca. Então, esse vai ser o nosso trabalho. Então, no Quebec, se você trabalhar e falar o francês, tem direito a aplicar direto para o Quebec sem nenhuma pontuação, sem olhar pontos. Se você estuda e tem uma experiência de trabalho que vai variar conforme o tipo do seu diploma, você também pode aplicar direto sem olhar o que você fez no Brasil, sua idade ou outros critérios, a não ser isso e o bendito do francês na fala, na escuta, nunca esqueça, não pode esquecer que no Quebec precisa, tá? Então, dessa forma, né, aqui é óbvio que a gente está passando rapidamente pelas opções, mas os estudos podem te ajudar no seu processo de imigração. Então, tudo é possível, nada está perdido, pouco importa a sua idade, pouco importa se você não tem uma formação ainda, pouco importa, tudo dá para ser feito. Basta a gente, né, fazer um planejamento estruturado para alcançar aí o teu objetivo. Conte comigo e com a Lina sempre. Com certeza, gente. Quem quiser marcar consultoria, saber mais informações sobre como que funciona, valores, o que a gente entrega, é só escrever aqui inbox no perfil da Neway, que a gente tem uma equipe comercial maravilhosa que vai te atender e marcar tudo que vocês precisam. Dica, o ideal é marcar uma consultoria de imigração com a Luz, que ela faz a avaliação inicial de imigração, e marcar comigo, que é de educação e orientação de carreira, que eu faço os dois ao mesmo tempo. O ideal é esse combo, tá, gente? Lembrando que próximo dia 15 de setembro, a gente vai fazer um super webinário gratuito, mas as vagas são limitadas e a gente vai lançar uma promoção especial, mas só para quem participar. Então, entra no link aqui da nossa bio, a gente só faça logo a sua inscrição dia 15 de setembro, às 20 horas, horário de Brasília. Isso. O Camilo mandou tempo integral, eu acredito que ele esteja falando da experiência de trabalho. Para ser integral no Canadá tem que ser no mínimo 30 horas por semana, o Camilo. Então, sim, tem que ser 30 horas por semana ou 24 meses a tempo parcial, que vai ser o equivalente ao tempo integral no Canadá, tá? Mas tem que ser 30 horas por semana. Sim, a gente está continuando aqui com a explicação. A Eloá mandou aqui, sou B1 em francês e C1 em inglês. Isso faz alguma diferença? Depende do que você quer lá. Se for college, tem college em francês que o B1 é suficiente. Se for mestrado, aí tem que ser B2 ou C1 no francês. Mas se você já está com C1 no inglês, a gente pode olhar um programa em inglês também. Você estuda francês em paralelo. Entendeu a matemática? Então, mas a gente tem que ver qual que é o seu perfil profissional, meta de carreira, para ver qual que vai ser a instituição que é melhor para você, melhor programa de estudos. Então, marca consultoria aqui com a gente, porque eu tenho milhões de outras perguntas para te fazer, para te dar uma resposta objetiva. Ou ainda, se você pensa, Eloá, na imigração direta, qual a tua idade, né? Então, qual a tua idade, quantos anos de experiência profissional, se você tem ou não, qual o nível do seu diploma, graduação, mestrado, doutorado, técnico, tecnólogo, tem família, quando tem esposo, não tem, ou esposa, vai vir com você, não vai, qual a característica, para vocês verem, existem várias, são muitas variáveis que podem te dar um norte, mas já te adianto que com B1 em francês e C1 em inglês, você está bem posicionado ou bem avançado em qualquer plano que você vá fazer, seja estudar ou até mesmo, quem sabe, aplicar a imigração direta. Então, para isso, basta agendar aqui com a gente que a gente consegue te dar essa fotografia e te dar um norte aí para você chegar, tá bom? A Eloá mandou várias aqui, dá para aplicar, sim, Eloá, tendo somente o B1, não tem problema. Aplicar direto, eu já expliquei mais lá atrás, a Alina já falou, hoje o programa está fechado, é meio arriscado. Tudo dá, tá aberto o portal, a gente te cadastra, só que não vou criar uma falsa expectativa em você, eles não estão chamando ninguém por enquanto, mas nada impede da gente criar e ficar esperando. Perdão. A Michele Alves pergunta, saberiam dizer se o programa Tech Pilot só tem somente em BC? Olha, de cabeça, Michele, que eu saiba sim.
mas eu posso consultar a Luz Helena Fernandes, que é a nossa consultora, para trazer se existe algum outro programa desse, mas eu sei que o Tech Pilot de BC, que está lá todo vapor, foi renovado para até o ano que vem, junho de 2021, se não me falha a memória. Direta já foi. O Edu Toniato, tenho 39 anos, casados com 2 filhos. Há tempo de imigração para o Canadá? A gente veio falando isso aqui o tempo inteiro. Dá tempo se você mandar mensagem agora para a gente poder fazer o seu planejamento e mandar ver. Porque se a gente ficar só pesquisa, pergunta, você vai perdendo time, os filhos vão crescendo e tudo vai ficando mais difícil. Então, exatamente. bora Gente, tentar. vocês agora. E o tempo passa muito rápido. Não procrastinem a felicidade de vocês. O Davi, sou B1 em inglês, é fácil encontrar emprego em Montreal? Olha, Davi, somente com B1 em inglês vai ser mais difícil. Encontrar você encontra, tudo encontra, até sem, até B0, né? Até A1, até você encontra, só em português, inclusive. Porém, tem que entender como é que você vai fazer para chegar até aqui e ter uma permissão de trabalho para poder procurar esse emprego com o nível de inglês ainda, né, no início do intermediário, tá? Mas isso a gente pode sentar, traçar um plano com você e aí, baseado nisso, você pode chegar, pegar um emprego mais paliativo para treinar o seu idioma e depois você vai procurando emprego até melhorando o idioma para alcançar a sua área. Também pode ser feito esse plano. Ou a gente faz um plano para daqui 1 ano e meio, 1 ano, você vai estudando inglês, vai fazendo uma imersão. Existem vários cursos online que são oferecidos, então a gente pode te ajudar a encontrar esse intercâmbio aí, mesmo que online hoje, devido à situação que a gente está passando, e você vai chegar no idioma que você precisa, tá bom? Então, tudo é possível, gente. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês, que seja imigração direta, imigração via trabalho, sabe? A Lina prepara aí muitos candidatos, né? A equipe nesse coaching acadêmico faz um trabalho fantástico que é olhar você, candidato, preparar você para fazer as aplicações, encontrar o teu emprego, encontrar a tua oportunidade aqui nas terras geladas do Canadá. Eu falo terras geladas, mas eu falo com prazer, né? Que às vezes o pessoal fala terra gelada, fica com medo. Mas, então ajuda vocês a encontrar isso. Então, preparar o currículo, o LinkedIn, onde aplicar as vagas. Então, dá para fazer por trabalho. André, eu não quero esperar tudo isso, ou ainda não estou pronto para fazer a submissão das minhas vagas. Vou estudar. Venha estudar, seja college, seja graduação, seja o teu mestrado, seja o teu doutorado, seja o teu pós-doutorado, sabe? É uma terra de oportunidades, né? A gente está acostumado, já fazemos isso há mais de 9 anos, né? Então, assim, sabe, é possível. Todos os nossos clientes vêm e, sabe, fazem o plano, adquirem a residência, adquirem a cidadania, estão aí felizes, comprando casa no Canadá, com ótimos empregos, sabe, vida estabilizada, filhos sendo criados e alfabetizados nessa cultura. Então, para você que sonha com isso aqui, não perca tempo, manda mensagem, a gente vai fazer o planejamento, faça com antecedência, porque isso ajuda você a ter uma direção, um direcionamento do que você vai tá fazendo. Eu fiz uma conversa ontem, acho que foi, e a moça falava que ela fez durante 3 anos um planejamento, estava com medo de que isso fosse jogado fora, porque alguns detalhes do que ela conversava, olha, isso não serve, isso não é bem assim, e aí ela, nossa, então eu perdi 3 anos da minha vida aqui desse planejamento, que eu nem saio, era ela e o esposo, a gente nem sai, juntando cada centavo, sabe, dedicado naquilo. Então, para evitar que vocês tenham esse descolamento, né, do que vocês estão fazendo versus o que é possível para o projeto de vocês, entre em contato, faça a avaliação inicial, a consultoria inicial de imigração, a consultoria educacional, que isso vai com certeza salvar a vida de vocês. Respondendo a pergunta da Eloá, para você atuar como professora, tem que fazer parte de uma ordem, né? Se for professora, se for kindergarten, creche, garderie, isso não. Você faz a formação da própria garderie, mas trabalhar como professora, existe uma validação do diploma. Então, o ideal para quem quer ser professor, desde escola elementar ou até, né, universidade, porque aqui falta muitos professores em escola, ensino fundamental, ensino médio, college, universidade, mas o ideal é que você venha fazendo um mestrado aqui para você conseguir se integrar de forma plena, tá? Pessoal, o nosso tempo vai acabar. Ô Gonzaga, dá uma olhada na série que nós fizemos sobre mercado de trabalho no IGTV. Lá você vai encontrar os sites, várias dicas que a Lina traz com relação a como se portar para esse mercado de trabalho.
tá? Então, a gente vai ter que encerrar, que o Instagram já está me dando aqui. Lina, prazer em revê-la, estaremos de volta em breve aí, acho que é quinta, né? É quinta, né? Se não me falha a memória, vamos dar uma olhada, a gente anuncia para vocês. Mas Muito essa obrigado. aqui a gente anuncia. Beijo, hashtag Vem Ser Feliz no Canadá. Obrigado a todos, beijo, obrigado pela participação. Entrem em contato, mandem suas dúvidas, abusem, usem e abusem dessa equipe que está aqui com o maior prazer para ajudá-los nesse Plano Canadá. Contem Beijo para vocês. Beijo, tchau, tchau.